Protestos em várias partes do mundo pela subida dos preços de alimentos levaram os países ricos da União Europeia a apontar o Brasil como um dos responsáveis. O Programa Brasileiro de Biocombustíveis seria um dos fatores da inflação de preços de alimentos. Na Holanda, o presidente Lula disse que a crítica é improcedente. A reportagem é da correspondente Sônia Bride. Algumas contas são fáceis de fazer. Só a China tirou 450 milhões de pessoas da miséria nos últimos 25 anos. Quase meio bilhão de bocas a mais consumindo proteína animal, que é produzida alimentando os bichos com vegetais. A proporção é alta, 700 calorias de grãos para produzir 100 calorias de carne. Ásia e América Latina reduzem a mais cruel das misérias, a fome, mas a produção de alimentos não acompanhou o aumento do consumo no mundo. Escassez e alta de preços sempre andaram juntas. As causas são muitas. Falta de planejamento dos países produtores de alimentos que não perceberam o fenômeno chegando. Governos imprevidentes. O resultado é que a ascensão de alguns para fora da miséria está aumentando a miséria de outros. Do Haiti à Índia, o povo se revolta com o preço do arroz, que subiu mais de 50% nas últimas semanas. Protecionismo ou proteção? Índia e Egito limitaram a exportação de arroz. Mas e o Haiti, com 80% da população vivendo com menos de $2 por dia? E a África? A representante do Programa de Alimentos da ONU usa uma caneca para explicar as consequências da alta de preços. Há poucos anos, diz ela, poderíamos encher esta caneca com nosso orçamento. Agora, só podemos enchê-la até 60% da capacidade. O que quer dizer que panelas que nunca viram abundância ficarão ainda mais vazias. Os americanos mais pobres gastam 16% da renda em alimentos. Na Nigéria, o gasto médio das famílias é de 75%. Razões para o aumento se somam. Os preços recordes do petróleo fazem subir o custo de produção e de transporte dos produtos agrícolas. A alta no preço do combustível coincide com a necessidade de reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa, gases produzidos com a queima de combustíveis fósseis. E isso provocou um boom na produção de biocombustíveis no mundo inteiro. Campos que antes eram cultivados para a produção de alimentos, como este aqui, que estava coberto de trigo há 2 anos, agora são usados para a produção de álcool ou biodiesel. Aqui na França, além do preço de mercado que consegue pelo óleo de canola, o produtor ainda recebe do governo o equivalente a R$ 130 por hectare. O preço do milho bate recordes na Bolsa de Chicago. Os produtores de suínos gritam e o etanol, subsidiado pelo governo americano, leva a culpa. O trigo alcançou seu maior preço em 28 anos. Os italianos pagam mais pelo macarrão, os franceses pela baguete. Mas o presidente Sarkozy bota a culpa no etanol brasileiro, acusando o governo de dumping por incentivar a produção com a redução de impostos na produção e até na compra de carro a álcool. Em visita à Holanda nesta quinta-feira, o presidente Lula rebateu as críticas aos biocombustíveis. Os pobres do mundo começaram a comer. E tudo isso aumenta a pressão por alimentos. O que nós precisamos é produzir mais. E não me venham com o discurso de dizer que é o biocombustíveis que está causando o aumento do alimento. Não me digo isso. Ainda há toda a discussão sobre a eficiência dos biocombustíveis no combate ao efeito estufa, que é outro culpado pelos preços agrícolas. No ano passado, as enchentes destruíram plantações da Austrália, a segunda maior produtora de trigo do mundo. Entre calorias e energia, o mundo está diante de decisões difíceis. Falta de energia leva os países à guerra. Falta de comida derruba governos. E embora o Brasil seja uma superpotência agrícola, a subida de preços de produtos como arroz e trigo é desvantajosa para o país. O consumidor que vai ao supermercado já percebeu. O macarrão ficou mais caro.
uma alta de quase 13% nos últimos 12 meses. Quando foge muito do preço, a gente procura mudar de marca para poder manter aquele padrão que a gente tem. O Brasil colhe por ano 4 milhões de toneladas de trigo, mas consome 10 e hoje é um dos maiores importadores do produto. A quebra da safra em alguns países e o aumento do consumo na China e na Índia ajudam a explicar a escalada dos preços. Para este economista, a alta é pontual. Agora, nesse momento, há um desequilíbrio, né? Baixa oferta e muita demanda faz com que o preço suba. Não é uma tendência, é um problema conjuntural e circunstancial. É a maior crise de oferta dos últimos 40 anos, segundo a indústria do trigo. Além do macarrão e dos biscoitos, o pão francês está se tornando um dos maiores vilões do orçamento doméstico. O brasileiro consome por ano cerca de 18 cestas de pães como esta. São 34 quilos, com um preço cada vez mais pesado no bolso do consumidor. Só neste ano, o pãozinho aumentou 12%. Tá caro, não tá barato não, viu? E pior que o alimento básico do povo, né? Eu estou tentando substituir, mas está difícil. A Argentina, nosso principal fornecedor, anunciou que reabriria as exportações do grão para o Brasil, suspensas há 2 meses. Até agora, o fornecimento não foi normalizado. Nós ainda temos perspectiva de aumento de trigo da ordem de 15% no mês de abril. Se isso acontecer, invariavelmente as panificadoras terão que repassar ainda alguma coisa para o preço final do pão.